Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zulfi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Amém? Eu quero meditar com vocês sobre o tema: não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquele país nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta,
o sonho de chegar no topo do Pico Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Esse esportista era Edmund Hillary. Ele preparou-se para esta grande empreitada da vida, mas quando foi realizar o seu sonho, ele fracassou, não conseguiu chegar. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, e quando ele chega no auditório, percebe que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando-nos um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é provável que neste auditório haja alguém que tenha perdido os seus sonhos mais bonitos pelas estradas da vida. É até provável que alguém aqui tenha visto os seus sonhos mais lindos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja entre nós aqueles que desistiram de seus sonhos, aqueles que enterraram seus sonhos, aqueles que colocaram uma grande lápide no túmulo de seus sonhos: aqui jaz os meus sonhos. Nesta noite eu quero encorajar você a trazer de volta esses sonhos que você julga impossíveis de serem realizados e colocá-los na presença de Deus. O Deus a quem servimos é o Deus dos impossíveis, das causas perdidas, para quem não tem problema insolúvel, para quem não tem casamento irrecuperável, para quem não tem pecado que Ele não perdoe, onde há arrependimento. Esse texto retrata para nós uma mulher que tem um sonho legítimo, sonho bonito, sonho de ser mãe. O problema é que Ana é estéril, seu ventre é um deserto, ela não consegue conceber. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez a primeira abordagem seria esta: Ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus. Ô Ana, você está doente, tem coisa errada aí. Eu acho melhor você fazer uma investigação na sua árvore genealógica, porque deve ter alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto você não quebrar essa maldição hereditária, você não vai ser curado. Só que o problema de Ana não era a maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém, à semelhança dos amigos de Jó, diriam para ela assim: "Ô Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar sofrendo, você deve ter feito alguma coisa errada. O que você tem que fazer é confessar esse pecado para você ser curado." Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais ousado diria para ela assim: "Ô Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. O que você precisa fazer é num culto de libertação." Só que o problema de Ana não era demônio. Dê uma olhadinha comigo no versículo 5, por favor. Está escrito aí que foi Deus quem a deixou estéril. Dê uma olhadinha no versículo 6. Está escrito aí que foi Deus quem cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado escondido,
não tem a ver com demônio. A doença de Ana tem a ver com Deus. E isso pode dar um nó na sua cabeça, porque nós cremos que Deus tem o melhor para nós, e Ele tem. Então, se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem, como é que nós podemos entender que Deus adia os nossos sonhos e os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos mostrar que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua e minha não é da bênção, é do abençoador. Não é da dádiva, é do doador. Não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus: saúde, família, amigos, prosperidade, sucesso profissional, fama. Mas se você não tem Deus, sua vida continua vazia. Nada preenche o lugar que é de Deus no seu coração. Porque o sonho de Ana foi adiado. Ela começa a buscar a Deus como nunca buscara outrora, para ela entender que Deus devia ocupar o primeiro lugar no seu coração, na sua vida, na sua agenda. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que tudo que temos, tudo que somos, veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli: por este menino orava eu, pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela teria gravitado ao redor de Samuel. Às vezes nós pedimos para Deus uma bênção e Deus é abençoador. E aí nós ficamos tão envolvidos com a bênção que não temos tempo mais para o abençoador. Substituímos o abençoador pela bênção. Eu ilustro. Por exemplo, nós pedimos para Deus prosperidade e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, com ela não tem desgosto. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu és o Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar. Aí ela não tem mais tempo para Deus. Ela não pode vir mais no dia de semana na igreja, porque ela está tão ocupada cuidando das bênçãos de Deus, que não tem mais tempo para o Deus das bênçãos. Ela não consegue vir numa vigília de oração mais, porque ela está muito ocupada, cuidando de muita coisa que recebeu de Deus, que não tem mais tempo para Deus. Ela transformou uma bênção num ídolo. Ela substituiu Deus pela bênção de Deus. É muito importante você entender que tudo que você tem é de Deus. A casa que você mora é de Deus. O carro que você anda é de Deus. O trabalho que você tem é de Deus. A saúde que você tem é de Deus. A família que você tem é de Deus. Então devolva para Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Terceiro lugar. Sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Porque os planos de Deus são maiores e são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o sonho de Ana? Apenas ser mãe. Qual era o projeto de Deus para Ana? Que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes você faz um pedido para Deus e Deus indefere, Deus não atende o seu pedido, como se Deus estivesse dizendo para você assim: meu filho, minha filha, eu não vou atender, você está pedindo um pouco demais, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho coisa maior para você, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais elevados.
O Senhor Jesus nos ensinou a orar. E Ele nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Não, isso não está na Bíblia. Ai de nós, se tivesse na Bíblia. O que está na Bíblia é: todo que pede, recebe. A Bíblia diz que nós nem sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Pedimos para Deus o que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Deus ama tanto você que Ele não atende todos os seus pedidos. Ele não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa, Ele dá o melhor. Quando José do Egito estava preso, ele pediu ao copeiro do faraó para lembrar-se dele. O copeiro do faraó esqueceu-se de José. E ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus? Por que um crente sofre injustiça? Por que um crente é caluniado? Por que um crente é preso? Por que um crente enfrenta um câncer? Por que um crente é despedido do trabalho? Se José tivesse saído da cadeia quando ele queria sair da cadeia, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio do faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para José sair da prisão e ser o governador do Egito. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais elevados, o propósito de Deus é maior do que os seus melhores sonhos. 4º lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano, que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo o capítulo 2, versos 6 a 8. Olha o que Ana vai dizer: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar-se entre príncipes. Há algumas pessoas que, em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus com petulância e dizem: Deus, eu proíbo, eu exijo, eu determino, eu decreto, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus assentado no escabelo de seus pés. Que tolice! Que tolice! O nosso Deus é soberano, Ele está assentado no trono, o universo inteiro se rende aos seus pés, Ele é livre, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, Ele não pode ser pressionado, ninguém coloca Deus contra a parede, Ele é Deus. Agora, em contrapartida, tem muita gente que diz assim: ah, pastor, o tempo dos milagres foi lá no passado, Deus não faz mais hoje. Não, o que a Bíblia nos diz é que o Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será para sempre o mesmo. Ele não precisa pedir licença nem para você, nem para mim para fazer. Ele é Deus, Ele é soberano e Ele é livre. Ele faz quando Ele quer, onde Ele quer, com quem Ele quer, para a glória do seu próprio nome. Quando eu olho esse texto, pastor Marcos, a sensação que eu tenho é que Ana, como uma mulher crente que era, e informada, e bem informada que era, ela deve ter procurado os melhores recursos da medicina do seu tempo para se tratar, porque não é pecado você ir ao médico,
Não é pecado você buscar os recursos da ciência para cuidar da sua saúde. E eu fico imaginando como toda mulher gosta e usa uma bolsa tiracolo. E às vezes precisa de mais de uma, o que os homens não entendem tão bem. Eu acho que ela tinha, numa dessas bolsas, os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela assim: ô Ana, não tem jeito. Mas eu não entendi outra coisa. Se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. Se Deus quiser, Deus reverte o diagnóstico mais sombrio. Para Deus não tem doença incurável. Para Deus não tem causa perdida. É por isso que Ana continuou orando, continuou chorando, continuou insistindo com Deus, porque ela sabia que se Deus quisesse, o sonho dela podia ser realizado. Me permita uma experiência pessoal. Eu estava em Vitória, no Espírito Santo, onde eu era pastor, e ainda sou, pela graça de Deus, um dos pastores da nossa equipe pastoral, e fui fazer uma visita no hospital militar, que estava acolhendo pacientes de um hospital público que estava em reforma. Quando eu chego, eu encontro 3 pessoas na porta, eram da minha cidade, o interior do Espírito Santo. E dentre essas 3 pessoas, havia uma jovem, com um problema sério de saúde, um câncer que tinha produzido metástases pelo seu corpo, e o tratamento lá na cidade do interior não podia mais continuar, porque não tinha CTI, ela precisava de um CTI. Só que não tinha vaga no CTI. Sendo amigo do diretor do hospital, fui conversar com ele longamente. Ele disse: pastor, eu não posso tirar um paciente para botar outro. Hoje eu não posso recebê-lo. Confesso que fiquei frustrado. E fui para a porta do hospital para dar notícia para a moça. E naquele dia eu fiz algo, pastor, que eu não tenho o hábito de fazer. Mas naquele dia eu fiz. Eu disse para ela assim: filha, aqui não tem vaga para você. Mas nós podemos fazer uma coisa que é muito mais do que uma vaga. Nós podemos orar e pedir que Deus cure você. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre ela e pedi para Deus curá-la. Quando eu terminei de orar, se aproxima um rapaz, que também a conhecia, que conhecia sua família, e disse: você tem um primo que é médico em outra cidade, e lá tem CTI. Peguei o telefone desse médico, liguei para ele, ele atendeu, disse: tem CTI, tem vaga, pode trazer minha prima para cá. Ela foi com todos os exames, ele pegou e constatou a gravidade do problema, colocou numa maca, começou a palpar o seu ventre, aqui, lá e tal, achou um pouco estranho, submeteu-a aos mais rigorosos exames, não havia mais nada no seu corpo. Ela foi liberada naquele dia para voltar para casa, curada. Isso tem mais de 20 anos. O curioso é que agora em janeiro, aliás, desculpa, não em janeiro, no final de dezembro, entre Natal e Ano Novo, como faço sempre, eu fui pregar na minha cidade. E depois do sermão, aproximou-se uma senhora e me fez uma pergunta que você nunca deve fazer a um pastor. O senhor se lembra de mim? Nunca faça essa pergunta para um pastor, você vai constrangê-lo. Eu olhei para ela, tornei a olhar, disse: não estou me lembrando. Ela disse: eu sou aquela jovem, há 20 anos, o senhor orou por mim na porta do hospital e Jesus me curou. Se Deus quiser, tem jeito. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, o pastor Marcos ora, que vão ser curadas, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Então, não desista de seus sonhos. O segundo ponto que eu quero tratar nessa mensagem é que quem tem sonhos precisa ter cuidado.
porque existem assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com pelo menos 3 deles. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi sua rival Penina. Penina provocava Ana, irritava Ana. Sobretudo quando Ana subia para a casa de Deus em Siló, ela provocava de tal maneira a Ana que a Ana começava a chorar, perdia o apetite e entrava em depressão. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana, mas de uma coisa eu tenho certeza: Penina não era uma mulher de Deus, porque gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. Mas à luz do versículo 6, a impressão que eu tenho é que Penina dizia mais ou menos o seguinte para Ana: ô Ana, você é tão crente, você é tão piedosa, vai tanto para a igreja, ora tanto, está aí doente. Eu não sou crente igual você, eu não oro igual você, estou aqui com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estava nessa. Você conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Querem dizer para você que crente não passa problema, não fica doente, não bate carro, não perde emprego. Não, Jesus nunca prometeu isso, nem para você, nem para mim. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Todo ano a Ana subia para Siló, todo ano. Lá estava Eli, foi sacerdote 40 anos. Lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o texto que em nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias olhasse para Ana, conversasse com Ana, chorasse com Ana, orasse por Ana. A primeira vez que o sacerdote Eli dirigiu a palavra para Ana foi para sacar contra ela um pesado libelo acusatório, chamando-a de filha do demônio, filha de Belial, de bêbada dentro da igreja. Eu acho até, pastor Marcos, que se a Ana fosse membro da igreja Lagoinha de Jundiaí, ela ia sair da igreja. Se ela fosse presbiteriana, então já estaria correndo. Eu acho até que ia fazer um pouco mais. Eu acho que ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Mas Ana era uma mulher madura na fé. Ela disse: não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Não trate a tua serva como filha de Belial. Ela não deixou que nem mesmo dentro da igreja o seu sonho fosse roubado dela. Mas a terceira pessoa que tentou destruir os sonhos de Ana foi o seu marido. Irmãos, Eucana era um maridão, amigo, presente, provedor, amoroso. Mas ele tinha um problema: cabeça dura demais. Não acreditava em milagres. Pelo menos não consta o texto. Eucana conhecia a história do povo de Deus. Ele sabia como Deus curara Sara, como Deus curara Rebeca, como Deus curara Raquel. Ele via sua mulher orando todo dia, chorando diante de Deus. Não consta a Bíblia que em momento algum ele chegasse para ela e falou: Ana, eu sei que você quer muito ser mãe, eu sei que você ora, eu sei que você chora, conte comigo, todo do seu lado, eu vou orar com você, quem sabe Deus nos ouve. Ele nunca fez isso, pelo menos o texto não diz. Mas o texto diz no versículo 8, que ele chama Ana para uma conversa. E eu vou parafrasear essa conversa agora. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: Ana, vem cá, eu preciso bater um papo com você, e sério. Não dá mais, minha filha. Esse negócio está exagerado, está virando uma obsessão, está virando uma doença. Larga a mão desse sonho seu. Você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico que não tem cura. Para que você insiste numa causa perdida? Larga a mão disso, mulher. Aliás, Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Eu sou melhor que 10 filhos para você. Se fosse hoje eu diria assim: Ana, liga para mim, pense em mim, chore por mim, não chore por ele, Ana.
cuidado que os assassinos de sonho podem estar dentro da sua casa. Não desista de seus sonhos. Mas o último ponto que eu quero tratar com vocês é o que fazer quando os sonhos estão sendo adiados. Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se os seus sonhos estão sendo adiados, continue crendo, continue orando, continue chorando, continue jejuando. Não desista, não pare de lutar, não jogue a toalha. Tem gente que desiste cedo demais. Convenhamos aqui, irmãos, tem muitos casamentos que acabaram porque faltou um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tolerância, um pouquinho mais de choro, um pouquinho mais de oração. Desista não. Deus não perdeu o controle não. Deus tem o tempo dele para responder, a forma dele de fazer. Me permita ilustrar isso. Norman Vincent Peale foi um pastor metodista. E ele escreveu o seu primeiro livro, O Poder do Pensamento Positivo. Todo escritor enfrenta problemas para publicar o seu primeiro livro. E ele escreveu o livro, bateu em várias portas de várias editoras, ninguém se interessou pelo livro dele. Ele ficou muito frustrado. Chegou em casa, jogou os rascunhos do livro no lixo e disse: no lixo vão ficar os meus sonhos de escritor. Dona Ruth, sua mulher, mais crente e mais otimista do que ele, como via de regra as mulheres são, pegou os rascunhos do lixo e disse: eu creio nos seus sonhos, vou lutar por eles. Bateu em outras portas, em outras editoras, até que encontrou uma editora que se interessou pelo livro. Resultado, esse livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares. Um dos maiores best-sellers da literatura. Estavam no lixo. Não desista de seus sonhos. Eu amo política, acompanho política, e para mim uma das figuras mais emblemáticas da política, não brasileira, mas da política americana, foi Franklin Delano Roosevelt. Ele estudou em Harvard, estudou em Columbia, entrou na política, uma carreira brilhante, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Aos 39 anos, ele sofreu poliomielite e ficou paraplégico numa cadeira de rodas. Alguém disse para ele: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos. E ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje, na história americana, que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez, por ver seu sonho adiado, é que ela tomou posse das promessas da palavra de Deus. Versículo 17 diz que Eli, depois de falar uma tolice para Ana, chamando-a de bêbada, esta palavra ela não acolheu. Mas agora ele abre a boca e é um profeta de Deus. Quando ele diz para ela: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa. Essa palavra ela hospedou no coração. Essa palavra trouxe cura para ela. E Ana teve 2 curas distintas. Primeiro, quando ela creu na promessa, Deus curou a sua alma, Deus curou as suas emoções, o brilho voltou para o seu rosto, a carga pesada saiu dos seus ombros. Mas diz a Bíblia que ela desceu para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela e ela concebeu e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, lá em Siló Deus curou a sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre.
Lá em Seul ela creu na promessa, lá em Ramá o milagre se historificou na sua vida. Se você quer ter vitórias na sua vida pessoal, familiar, profissional, espiritual, você precisa deixar de ouvir os profetas do caos, os arautos da incredulidade, os embaixadores do pessimismo. Você precisa abrir a sua mente, o seu coração, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para conhecer as promessas de Deus e para experimentar as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus é o avalista da sua própria palavra. O que Ele promete, Ele cumpre. Em todas as promessas de Deus, nós temos o sim e nós temos o amém. Mas finalmente, Ana nos ensina a terceira coisa. Quando os seus sonhos estão sendo adiados, volte às trincheiras da luta. Ana queria ser mãe, mas ela vivia nos quartos escuros, vivia chorando. Preste atenção nisso. Nenhum homem se interessa em ter relação com a sua mulher se o rosto dela está desfigurado pelo choro. Ana parou de ficar nos quartos escuros. O brilho voltou para o seu rosto, alegria na sua face. Quando ela volta para Ramá, diz a Bíblia que ela coabita com o seu marido. E é nessa conjuntura que Deus se lembrou dela. E ela concebeu. Há uma verdade que você e eu cremos, que deve ser um divisor de águas na nossa história. Você e eu cremos na soberania de Deus. Sabe o que significa isso? Nenhum fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Você e eu não cremos em acaso, você e eu não cremos em sorte, você e eu não cremos em azar, você e eu não cremos em determinismo cego, você e eu não cremos em misticismo, você e eu não temos medo de olho gordo, você e eu não temos medo de macumba para crente, você e eu sabemos que as mãos de Deus estão sobre nós e que as mãos de Deus dirigem o nosso destino e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então volte a viver. Volte a cantar, volte a crer. Há um autor que eu gosto de ler, e não obstante não ser um autor evangélico, Og Mandino. Se você não leu, pelo menos, o maior vendedor do mundo, de Og Mandino, aconselho você a dar uma lidinha. É um livro pequeno, mas muito interessante. O que me chama a atenção na história dele é que aos 35 anos de idade ele estava falido financeiramente, abandonado pela esposa e pela filha, caído numa sarjeta, bêbado, pensando em suicídio. 10 anos depois, Og Mandino estava no topo da fama mundial, escrevendo livros lidos e traduzidos no mundo inteiro, encorajando as pessoas a viverem com otimismo. E eu fico pensando, se um cara que não é crente consegue viver com otimismo, e você e eu, crentes no Senhor Jesus, que temos a alegria de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, que podemos levantar de manhã e dizer: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas no seu livro autobiográfico, Og Mandino dá um conselho muito simples e muito prático para você começar o seu dia animado. Porque crente não pode levantar assim na segunda-feira: ó segunda-feira, ó semana difícil, ó mês complicado, ó ano difícil, ó Brasil complicado. Para com isso. Qual o conselho dele para você começar o seu dia animado? O conselho é o seguinte: faz o seguinte, olha, antes do café da manhã, pegue o melhor jornal da sua cidade. Não sei se é o Estadão, se é a Folha, o que você gosta, não interessa. Abra o jornal, bem de manhã. Só um detalhe: não comece a leitura pelas páginas políticas, você vai ficar depressivo.
Claro, você não é tão ousado para que começar o seu dia lendo as páginas econômicas, porque a economia do Brasil está derretendo. Mas você também não é tão audacioso assim para querer começar o seu dia lendo as páginas policiais, você vai ficar com medo de sair de casa. Bom, você não é tão valente a ponto de começar a ler as páginas esportivas, que de repente você é corintiano e o seu time não está nada bem. Você quer começar o seu dia animado? Faça o seguinte: abra naquela página do obituário a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo. Ao final dessa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nesta lista dariam tudo para estar no seu lugar. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Esta mensagem tem um valor muito especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Nos idos de 1958, os meus pais moravam numa região muito pobre do interior do Espírito Santo. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médico. Quando alguém ficava doente, em estado grave, tinha que ser transportado numa padiola, um lençol amarrado num varal e 2 pessoas carregando. A minha mãe já estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez, quando caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de padiola de 40 quilômetros. Mandou chamar o médico, ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca, muito doente, e a criança está em agonia de morte no seu ventre. A única chance de salvar essa mulher é sacrificar a criança. Os 2 não podem sobreviver. Tem que fazer uma opção. E naquele momento a minha mãe tomou uma outra decisão e disse: eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer por ele, a dar a minha vida por ele, mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ser um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, não sei escola primária. Com 8 anos eu entrei na escola, com 12 já estava formado, não tinha mais nada para estudar. Nunca ninguém tinha saído dali para estudar, além de 4ª série primária. Eu tinha uma sede imensa de aprender desde criança. Na minha casa não tinha livros, tinha um dicionário velho. E com 10 anos eu comecei a decorar aquele dicionário. A minha professora, que me alfabetizou, por providência divina, estava se mudando para Vitória. E sabendo do meu sonho de estudar, ela me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu respondi para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado com lamparina a querosene. Com 12 anos de idade eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos de idade eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos de idade eu subi na carroceria de um caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. Um barraco de tábuas de 4 cômodos, com 10 pessoas. E eu sou muito grato à minha professora, porque Deus deu a ela uma visão. Ela tinha todos os motivos do mundo para não botar mais uma pessoa na sua casa. Foram tempos difíceis na minha vida.
muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. O estômago doía de fome. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Mas eu tinha um sonho. E eu queria lutar por ele. Meu sonho de infância e de juventude era ser político, pasmem vocês, e advogado. Eu não perdi um comício por nada. Os comícios eram feitos nas praças, nos palanques. Enquanto o último orador não descia do palanque, a luz não apagava, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. A minha mãe sábia que foi, pela graça de Deus, nunca me contou esse compromisso dela com Deus. Ela não queria que eu fosse induzido. Ela queria que Deus fizesse uma obra no meu coração. E eu estava conversando com um homem de Deus, contando para ele o meu projeto de vida, que eu queria ser um político e um advogado, de reconhecimento, mas que no final da minha vida eu disse para ele, eu quero entrar num seminário, que eu quero terminar minha carreira, entrando num seminário e pregando o evangelho no final da minha vida. Esse homem botou o dedo no meu nariz, com a autoridade do céu, e disse, você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você hoje, agora, com a sua juventude, com a sua inteligência, com a sua força. E essa palavra entrou no meu coração como uma flecha. Eu saí dali 1000% convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Imediatamente eu liguei para minha mãe e disse, mamãe, Deus fez uma obra na minha vida, eu vou ser pastor, Deus me chamou. E ela me disse, meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer. A minha mãe era uma mulher analfabeta, nunca assentou-se num banco de escola. Ela tinha uma sede imensa de ler a Bíblia, mas nem sempre tinha alguém para ler a Bíblia para ela. Um dia ela andando no seu quintal, tropeçou numa cartilha suja, rasgada. Ela pegou aquela cartilha e disse, meu Deus, o Senhor já fez um milagre na minha vida, faça um outro, Senhor, me ajude a entender isso aqui. E ela aprendeu a ler naquela cartilha, e lia fluentemente a sua Bíblia. Ela era uma mulher muito doente, e antes dela partir para o Senhor, o que ocorreu em 1995, ela me chamou à sua casa, e me contou em detalhes toda essa história. E eu chorei muito com ela. Eu a abracei. Disse, mamãe, a senhora está me ensinando as lições mais importantes da minha vida. A senhora está me ensinando que um filho nunca é pobre quando tem uma mãe que ora por ele. A senhora está me ensinando que o mais importante na vida não são os meus sonhos, é o plano de Deus. Na contramão do tema do meu sermão, eu quero dizer para você, se preciso for, desista do seu sonho, mas nunca abra mão do projeto de Deus na sua vida. Eu quero orar com vocês esta noite. Se alguém aqui tem um sonho, talvez humanamente impossível, e só essas pessoas que têm essa convicção, por favor, fique em pé, eu quero orar por você. Alguém que precisa de um milagre, fique em pé, por favor. Eu quero orar por você que deseja ser mãe e não tem conseguido. Tem feito tratamento e não tem conseguido. Há alguma mulher aqui hoje assim, que precisa de uma intervenção de Deus? Levanta a sua mão bem alto. Eu quero orar em seu favor. Quero orar em seu favor. Louvado seja Deus. Senhor, Tu estás aqui. A Tua glória enche esta casa. E não há Deus além de Ti. Não há Deus como Tu. Só Tu és Deus. Para Ti não tem causa perdida. Para Ti não tem doença incurável.
Para ti não tem vida irrecuperável, para ti não tem casamento sem solução. Tu conheces este povo que te ama, que te serve. Tu conheces o sonho, os anseios, os anelos da alma. E agora nós te pedimos no poderoso nome de Jesus, que aqueles sonhos que foram adiados sejam cumpridos para a glória do teu nome. Que tu operes maravilhas, que tu nos deis um sinal do teu favor, que tu manifestes o teu poder, que ouçamos histórias daquilo que tu fizeste nesta noite para a glória do teu nome. Eu oro especialmente por aquelas irmãs e irmãos que têm lutado anos e anos para ter filhos e não conseguiram até hoje. Meu Deus, tu és o Deus de Ana, tu és o Deus dos nossos antepassados, tu és o Deus dos nossos pais, o Deus da nossa vida, o Deus dos nossos filhos. Ah, Senhor, faz hoje um milagre, para que daqui a um ano muitos bebês sejam mostrados a esta igreja como resposta da tua intervenção sobrenatural e milagrosa nesta noite. Mas, Senhor, se os nossos sonhos não são os planos que tu tens para nós, então faze-nos desistir deles, sem jamais abrir mão do teu propósito para a nossa vida. Nós queremos te honrar e viver no centro da tua vontade, porque é no centro da tua vontade que tem plenitude de alegria e de total realização. Assim oramos, neste nome que é todo suficiente, todo poderoso, o nome de Jesus. Aleluia. Amém.